nós vamos um bocadinho mais, né? Estamos apenas para lembrar, estamos estudando os nossos estudos bíblicos, o Catecismo Menor de Westminster. E nós hoje chegamos na pergunta número 20. A pergunta número 20. Então, se você tem aí o seu Catecismo Menor e quiser acompanhar, nós vamos começar, então, hoje na pergunta número 20, tá bem? Nosso ecrã, então, deixa eu abrir o ecrã, estou a compartilhar, um bocadinho mais acho que ele vai abrir, sim, abriu, não é? Nós estamos aí na pergunta número 20, temos aí alguns textos bíblicos para ler, vale a pena a gente, então, tomar aí a Bíblia, né? Quem possuir a Bíblia, com facilidade aí, e veja que nós vamos entrar agora num assunto, e eu queria justamente dar essa ênfase, nós vamos entrar num assunto que é um assunto que vai muito mais além. Quando nós começamos a estudar a Bíblia ela nos traz determinadas questões que vão além da nossa capacidade de mensurar, de decidir ou de julgar ou até mesmo de entender. Vocês sabem que a Bíblia é um livro divino humano, né? Ele tem origem, inspiração em Deus, Deus usou os autores durante 16 séculos, a Bíblia levou 16 séculos para ser escrita, então não é um livro que você toma hoje numa livraria, lê da noite para o dia. Ela possui uma envergadura, uma profundidade que aquele que lê com os olhos naturais não vai simplesmente entender, senão através dos olhos espirituais, né? Então, hoje nós vamos entrar num tema que vai que vai muito além da nossa capacidade de simplesmente aquilatar e dizer, isso aqui é lógico, isso aqui eu consigo julgar segundo o meu ponto de vista. E na verdade, isso nunca vai acontecer, porque nós não estamos a compreender a mente infinita de Deus, não é? Por isso, nós precisamos muito de quê? Precisamos muito de humildade. Precisamos pedir a Deus humildade, que Ele venha nos esvaziar de nós mesmos, porque nós achamos que nós temos muita competência para julgar as coisas, para falar, para se posicionar, para dizer o que é justo, o que não é. Então, quando nós estamos a tomar determinados assuntos, nós precisamos ter muita humildade e essa é a grande capacidade que nós precisamos do Senhor. Segundo, nós temos estudado nessas últimas 4 perguntas muito sobre a miséria do homem. Vocês se lembram que nós temos falado muito sobre pecado, sobre a miséria, sobre as consequências do erro, do pecado, a humanidade, não é? Como se espalhou e como nós vivemos sob a separação de Deus. Nós temos falado nessas últimas quartas-feiras sobre isso, né? E agora nós vamos começar a ver a luz no fim do túnel, apesar da nossa miséria, não é? Apesar das loucuras dessa humanidade, nós estamos começando agora a ver
uma luz no fim do túnel, não é? Então, nós podemos dizer, há esperança diante de tanta miséria, de tanto pecado. Então, a pergunta número 20 é justamente essa, olha, veja aí, deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Quer dizer, nós vínhamos falando, como disse, sobre a miséria, sobre a situação, separação de Deus, condenação. E agora a pergunta é, será que Deus deixou toda essa humanidade perecer nesse estado? Né? Então, para isso, nós vamos aos textos bíblicos primeiro. Então, nós vamos abrir aí Efésios 1. Então, você está com a Bíblia aí, ou telemóvel, não é? Ou na Bíblia em papel. Então, você abre em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Eu vou pedir ao Johnny para começar a ler para nós, Efésios, capítulo 1, versículo número 4 a 7. Espero que vocês estejam já prontos. Efésios é Novo Testamento, depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois de Gálatas, então entramos com Efésios, tá bom? Então, vamos, Johnny, você pode pegar a partir do versículo 3 até o versículo 7. Vamos ler com calma, ok? Ok. Então, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Muito bem. Não é um texto tão fácil, não é? Não é um texto tão fácil para se entender, mas nós vamos voltar a esse texto vamos caminhar, não é? Ok? Vamos para outro agora. Eu vou pedir a Ana Maria que nos ajude aí com a leitura de Tito. Vocês estão a ver aí, carta de Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, já é mais perto lá do Apocalipse, depois então das cartas do apóstolo Paulo, depois vem as pequenas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Paulo a Tito. Tito foi um discípulo de Paulo e agora Tito estava em Creta, na ilha de Creta. Capítulo 3 agora. Vamos para o capítulo 3. Agora notem bem essa leitura também. Capítulo 3, versículo 4 a 7. Ok? Tudo bem? Então vamos. Dice, cuando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o 7. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, a fim de que, justificados por gracia, nós
nos tornemos de seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Muito bem, muito obrigado. Mais um texto muito claro, né? Bem claro aí para nós, né? Nós vamos voltar a eles. Agora, nós vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, mesma carta, né? Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. A Lilian, você tem fácil aí a Bíblia? Tenho sim. Ótimo. Então, lê para nós, Lilian, Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Muito bem. Então, mais um texto. Né? Quando nós percebemos aqui, em todos eles, nós estamos a perceber que nós somos lembrados sobre a graça, a misericórdia, os eleitos e a ação de Deus em relação aos eleitos, que ele promete antes dos tempos eternos. Né? Agora vamos mais um bocadinho. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. A Ludmila está aí conosco, 3:21. Será que a Ludmila está conosco? Acho que não. Tá? Não? Raquel, ajuda a gente. Gálatas 3. Versículo 21. Você pode ler 21 e 22. 21 e 22. Gálatas 3, 21 e 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Muito bem. E agora vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 agora. Vamos ler aí, capítulo 3, Romanos 3. Então, Romanos 3, versículo 20 a 22. Romanos 3, 20 a 22. Então, nós vamos ler aí. A Sânia está aí do lado, ou Edmundo? Será que o Edmundo não tem condição de ler, não é? Edmundo eu tenho condição, sim. Eu tenho condição, sim. Tem? Então, ajuda a gente aí, Edmundo. Desculpe, Romanos 3, 20 a 22, por favor. Ok. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, em que Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Muito bem. E em último lugar, agora, vou pedir a Sânia. Sânia, Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. 30. Sim. E aos que predestinou, a esses também chamou,
E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem. Então, nós ouvimos aí sobre eleição, sobre antes dos tempos eternos, falamos que ouvimos aí o apóstolo Paulo falar que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos, a fim de sermos para louvor da sua graça. Vimos que essa fé é dos que creem, naturalmente, dos eleitos. Os eleitos são os que creem, não é? Então, a pergunta que nós fizemos foi, ou melhor, que o catecismo faz é justamente essa. Deixou Deus todo o gênero humano a viver no estado de pecado e miséria. Então, a resposta é essa aí que está diante de vocês, né? Veja lá. Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade. Então, agora nós estamos a entrar nesse ambiente eterno, né? Desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Ok? Então, é importante que agora nós vamos nos deter melhor sobre esse aspecto. Ora, nós temos aqui algumas coisas que nós, do ponto de vista humano, não conseguimos mensurar, né? Porque isso está dentro do aspecto da eternidade. Nós temos visto que Deus é eterno, ele é infinito, ele é um ser que tem toda a compreensão, toda a sabedoria, ele tem toda a justiça, ele é um Deus de justiça, de misericórdia. Nós já vimos alguns aspectos a respeito de Deus, né? E agora estamos a responder. O Senhor deixou? Não deixou, né? Ele, pela sua boa vontade, quer dizer, a sua boa vontade. Que vontade é essa? Então, vamos ao texto de Efésios agora. Efésios que nós lemos, né? Texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Então, o capítulo 1 diz justamente isso. Capítulo 1 que nós lemos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, o qual nos tem abençoado ou nos abençoou em que situação? Ou melhor, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ora, você percebe que a visão aqui que o apóstolo Paulo está a dar para nós é que Deus, ele, numa dimensão, agora vamos pensar numa dimensão, não é? Porque quando a gente pensa em céu e terra, né, geralmente a gente pensa em termos de localização, mas a questão não é localização, mas é dimensão. Vocês se lembram que nós, quando falamos sobre a amplitude do reino de Deus, estávamos a dizer que o reino de Deus, dentro da sua providência, lembra da providência? Tivemos aquele mapazinho, aquele desenho que fala sobre o mundo invisível, o mundo visível. Então, o mundo invisível, ele envolve o mundo visível. Essa é a nossa visão. Na visão grega, geralmente, a visão grega da época clássica, principalmente a época
tanto de Aristóteles quanto de Platão, aqueles filósofos, né? Eles dividiam, né, a realidade humana da realidade dos deuses. E ficou, assim, muito claro a diferença entre céu e inferno, céu e terra, desculpa, céu e terra. O céu não toca a terra e a terra não toca o céu. Mas na compreensão bíblica, embora nós usemos e nós percebamos que essa é muito usada, essa palavra céu e terra, né? Na dimensão bíblica cristã, nós precisamos entender que não existe uma questão apenas de localização, porque, na verdade, são dimensões. Essa palavra dimensão é muito importante para nós. Então, numa dimensão eterna, não é? Numa dimensão eterna e infinita, e a outra dimensão terrena, naturalmente, física, não é? É muito parecida também com a ideia dos filósofos, né? A ideia do físico e do metafísico, né? Mas agora nós estamos falando de dimensão. A dimensão invisível, a dimensão eterna, ela tomando ou envolvendo a dimensão visível, física. Numa dimensão invisível, numa dimensão eterna, nós fomos abençoados já, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, através de Cristo. Versículo 3, veja aí. Por nós, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo. Em Cristo, esse em Cristo é importante, sabia? Por quê? Porque em Cristo é que nós somos abençoados. Quando Deus nos escolheu, ou nos olhou para nós, ele não vê apenas você e eu, ele vê antes Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o nosso representante. A mesma coisa, por exemplo, quando ele olha para a humanidade. Ele vê também Adão, e em Adão todos morrem. Não é? Em Adão todos são levados à miséria. Mas em Cristo todos são levados à vivificação. Então, o versículo 4 diz assim, que como também nos elegeu nele, quer dizer, agora ele escolheu nele. Que nele? Quem é esse nele? É Cristo. Percebem aí? Ele está falando sobre em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são escolhidos antes da fundação do mundo. Quer dizer, numa dimensão eterna, antes que o mundo fosse criado, já houve uma escolha, já houve uma eleição. E qual a finalidade disso? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Quer dizer, quando nós estamos a falar sobre diante dele, nós estamos a falar sobre a natureza, vivermos a natureza de Deus, né? Em amor. E o versículo 5, então, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção. Isso significa que se foi feita uma predestinação para que as pessoas em Cristo fossem tornadas filhas adotivas, significa que não éramos filhos. Não é? E em Cristo, por causa de Cristo, nós nos tornamos, ou fomos tornados, né, filhos. Agora, veja aí o versículo 5, diz assim, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é? O que é beneplácito? Beneplácito é conselho. Em outra versão aí, que você pode ter, você vai encontrar conselho, segundo o conselho da sua vontade. Por isso que, na pergunta que nós fizemos, ou na resposta, nós temos aí, unicamente pela sua boa vontade. Em primeiro lugar,
nós precisamos nos lembrar de que Deus tem uma vontade. E ele escolheu alguns, não é? Ele escolheu alguns para a vida eterna. E não só isso. Agora perceba a resposta. Diz assim, ele entrou com eles em um pacto de graça. E nós vamos, um bocadinho mais à frente, nós vamos falar sobre essa questão do pacto da graça, né? Para os livrar do estado de pecado e miséria e os conduzir a um estado de salvação por meio de um Redentor. Agora, notem o que diz a carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3. Capítulo 3 de Tito. Tito 3. Capítulo 3, versículo 4 a 7. Veja aí, o texto diz assim: quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, aí vem a vontade de Deus, né? Misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Então, há uma escolha, há uma salvação, há uma misericórdia, há uma regeneração. Versículo 7 diz que nós fomos justificados por graça, e não pelas nossas obras, mas por graça de Deus, para que sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós temos aí alguns pontos muito importantes para nós. Primeiro, porque nós acabamos por dar muita ênfase no aspecto do ser humano, né? Então, quando nós falamos de Deus, nós podemos falar de Deus, mas o problema maior que nós estamos a viver hoje é que o homem está no centro do universo. Antes, vamos dizer assim, antes da época medieval, ou antes da época moderna, né, se falava muito em Deus como centro de todas as coisas, né? Você poderia ir para uma universidade e você ia perceber que toda a universidade havia um curso de teologia, e que a teologia, segundo naquela época se dizia, era a mãe de todas as ciências. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, o homem está no centro, a teologia foi colocada de lado, Deus existe para uns, para outros não, mas aqueles que existem, Deus, se eles creem em Deus, Deus está no canto. Deus está no canto. O centro de tudo é o ser humano. Então, quando nós falamos em salvação, quando nós falamos em herança, quando nós falamos em eternidade, às vezes essas coisas soam muito mal para nós, porque nós pensamos que nós somos o centro de tudo, quando, na verdade, a Bíblia nos aponta e nos diz que Deus é o centro de tudo, que Deus está no centro e que todas as coisas Deus faz. Ele criou e ele providenciou. Lembra disso? As duas palavras importantes, né? Criou e também providenciou. Ele criou o mundo, ele criou o universo e providenciou para que esse universo possa viver, né? Deus tem prazer nele e o universo foi criado para também ter prazer em Deus. E nós estamos dentro desse universo. Por exemplo, se você vai a João 3,16, né? João 3,16 nos diz uma coisa muito importante ali. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. Né? É isso que diz na sua Bíblia, Sânia?
É, sim, senhor. Desse jeito. Deus amou o mundo, né? Verônica? A Lilian também, na Bíblia da Lilian também está escrito assim, Deus amou o mundo, né? E você sabe que a Bíblia do Novo Testamento foi escrito em grego. E sabe que está lá no grego a palavra cosmo. Deus amou o cosmo. Você sabe o que é cosmo na concepção científica, por exemplo? Cosmo é o universo. Então, Deus não amou apenas homens, mas Deus amou o cosmo. Existem duas palavras no original grego para mundo. Mundo como cosmo e mundo como mundo habitado, né? Ali é cosmo, Deus amou o universo. Por quê? Porque esse universo foi que Deus criou. E ele quer manter uma relação de prazer e de comunhão com todo o cosmo. Então, quando nós vamos a Efésios, por exemplo, nós vemos que Deus escolheu alguns para a vida eterna, nós entendemos assim, mas se Deus escolheu alguns para a vida eterna, o que isso tem a ver com o cosmo? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque essa gente que Deus amou, o ser humano, foi feito à imagem dele para que fossem a coroa da criação. E nessa coroa da criação, o homem, ele fosse um administrador de todo o universo. Veja só, quando nós falamos sobre salvação, por que o homem tem que ser salvo e ele não consegue ser salvo? Por quê? Porque ele caiu do estado em que foi criado de comunhão íntima com Deus. Uma vez que ele caiu desse estado, então todo o universo veio abaixo com ele também. Significa, então, que Deus foi, num ambiente eterno, escolheu alguns para que, a partir disso, o mundo, o universo, seja refeito, seja recriado, né? Ok? Então, vou compartilhar de novo a minha tela com vocês e nós temos uma afirmação muito importante aí, certo? Vocês estão vendo aí? Estão a ver aí? Diz assim, que Deus leva todos os seus eleitos. Então, Deus escolheu, né? E o que Deus vai fazer? Deus vai, na sua sabedoria, na sua vontade e justiça, ele vai levar todos os seus eleitos a um estado de salvação para o qual os escolheu. Ok? Então, essa é a primeira afirmação importante. Ok? Segunda afirmação é que os eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus são aqueles que ele escolheu para a vida eterna, escolhidos desde toda a eternidade por sua boa vontade. Ok? Ok? Mais uma. Já vou atender aí a Keren. Mas acho que é melhor atender agora, para não ir além. Keren, por favor. Boa noite, tudo bom? Boa noite, como é que está você? Tudo bem, graças a Deus. Melhorou da infecção? Sim, estamos muito bem, graças a Deus. Já recebemos todos alta. Graças a Deus. Amém. Então, Keren. A minha irmã foi para a escola, mas ela deixou aqui uma pergunta, porque ela começou a ouvir quando... E ela me disse para fazer uma pergunta aqui. Certo. Ela disse... Deus é injusto porque ele predestinou uns e outros não? Ok, eu sabia que ia sair essa perguntinha. Deus é injusto. Na verdade, não, de fato, não. Por quê?
porque, veja só, a pergunta, ela é muito dentro daquela ideia bem dualista, né? Bem dualista. Céu e inferno, salvação, condenação, né? De que você está no caminho, né? Você está aqui nessa terra, então Deus olha, diz assim, não, olha, então ao invés de ir para o inferno, eu vou fazer você ir para o céu, né? A questão é que a grande questão é de que você já está no inferno, você não vai para o inferno. Veja só, você já está condenado. Então, a humanidade está nesse estado de miséria. A nossa noção, muitas vezes, de salvação é ou eu vou para o inferno ou eu vou para o céu. Na verdade, nas Escrituras, é muito clara que as Escrituras dizem assim, que nós já estamos condenados. Não existe nenhuma perspectiva, a não ser de que alguns sejam salvos. E os que são salvos, eles vão manifestar essa eleição através da fé pessoal. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é que nós vamos chegar no final hoje do estudo, vamos tentar chegar no final hoje do estudo, e vamos perceber uma coisa, que esta ação humana, veja, não é uma ação humana, mas é uma visão humana e uma visão divina. Nós vamos tentar explicar um pouco essa ação da salvação, predestinação, eleição, na forma do tabernáculo. Nós vamos falar um pouquinho do tabernáculo, certo? Porque o tabernáculo ele vai nos ensinar muito a respeito de salvação, eleição e a ação do homem e a ação de Deus, né? A ação soberana de Deus e a responsabilidade do homem, certo? Então, por exemplo, quando eu peco, é porque eu estou no estado de miséria que eu não posso sair desse estado. E quando Deus me abençoa, ele me abençoa em Cristo. Ele não me abençoa por causa de mim. Ele não me abençoa por causa das minhas obras, do meu esforço, porque eu não tenho condição sequer de me projetar para Deus, senão através de Cristo. Foi Ele que fez esse caminho, Ele que está em mim para que eu possa, então, estar correspondendo a esse amor de Deus. O que significa é que nós temos uma dificuldade imensa, e isso é natural para todos nós. Temos uma dificuldade imensa de conectar esses dois lados, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Então, quando nós pensamos, né? Eu, por exemplo, quando eu era menino, eu ouvia uma musiquinha na igreja que dizia assim, se você quiser ir para o céu, alguma coisa assim, não é? Então, faça com o teu esforço, e é pelo teu esforço que você vai conseguir ir para o céu, porque senão você vai para o inferno. Quer dizer, a realidade não é essa, a realidade é que todos nós já estamos condenados sem Deus, percebe? Então, é esse aspecto. Eu espero que nós caminhemos um pouco mais, e nós vamos melhorando aí essa explicação sobre, na nossa visão humana, possamos pensar assim, não, Deus deve ser injusto por escolher algumas pessoas, né? E não escolher todas. Por que Deus não escolheu todos e apenas alguns, né? Isso na visão da soberania. Então, eu espero que possamos chegar no final e a gente possa estar mais claro sobre isso aí. Eu acho que era só a Keren que ela ainda
tem alguma pergunta? Não, não tenho mais. Obrigada. Ok. Tá bem. Vamos mais um bocadinho? Vamos além? Então, notem aí. Os eleitos, então, são aqueles que ele escolheu. Agora, uma coisa que vai ajudar você e a mim a pensar sobre essa questão dos eleitos é que os eleitos são os que creem. Os eleitos, os escolhidos, são todos aqueles que escolheram, ou melhor, que corresponderam através da fé. Mas vamos mais um bocadinho. Terceira afirmação aí, importante. Notem aí essa imagem aí que eu tenho para vocês. Veja aí. Embora o homem esteja perdido, e olha onde é que o homem está. Lembra que nós falamos, ele caiu do estado, do nível de comunhão com Deus, não é? Lembra aqui, não é? Comunhão com Deus. Ele caiu, ele está condenado. Lembra que nós falamos sobre isso, viemos falando. Então, ele, embora esteja perdido e decaído, nada merecendo. Então, veja, ninguém merece nada de Deus. Deus, né, foi do prazer de Deus fazer uma provisão para que algumas pessoas, mediante aquilo que é chamado de pacto da graça. Então, qual foi a provisão de Deus, né, para essa massa de pessoas condenadas aqui? A provisão foi Jesus Cristo. É por causa de Jesus que, então, existe a possibilidade de voltar ao nível da comunhão com Deus e, então, viver uma perspectiva de eternidade, ok? Então, não há nada. Você pode perguntar assim, mas eu não mereço nada de Deus, né? Não merece. Por quê? Porque Deus é justo, né? E se ele quisesse manter todos condenados, ele manteria. Percebe? Ele manteria. Então, o que acontece? Acontece que Deus, agora ponto número 4, ele leva seus eleitos, né, à salvação por meio de um redentor. Então, eu vou pedir aqui ao Johnny que abra o texto de Atos 4, versículo 12, para nos ajudar na leitura aí. E vocês estão a ver aí essa imagem, essa pintura, né? Essa pintura aí é bem interessante. Quando nós falamos que Deus leva os seus eleitos a uma salvação por meio de um redentor, isso significa que não existe nenhuma possibilidade de que alguém seja salvo, senão por meio e através deste redentor, ok? Abra, está fácil aí, por favor. 4:12. 4:12. Atos 4:12. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João. Diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe nenhum outro nome, não há nenhum outro redentor, a não ser Cristo, o Filho de Deus, né? É isso que o texto está a nos dizer aí. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É esse que o apóstolo Pedro está se referindo aí no versículo 10. Se você olhar um pouquinho antes do versículo 10, diz assim: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Justamente é o momento que o paralítico foi curado, não é? Miraculosamente curado, e então os apóstolos Pedro e João são chamados para o Sinédrio,
E eles perguntam, então Pedro responde, não existe nenhum outro, né, nem debaixo do céu, né, não há nenhum outro nome. Percebe essa pintura que você tem aí à frente? Você percebe que existe um texto bíblico que Jesus diz, que está em João capítulo 15, e João capítulo 15 vai nos falar sobre esta pintura aqui. Alguém sabe o que está escrito em João 15, 1? Será que alguém pode responder? Pode fazer cábula, pode ir lá em João 1, João 15, 1. O que está dizendo lá em João 15, 1? Quem vai? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, é o agricultor. Olha, esse é o desenho de uma videira, né? E Jesus é a videira, quer dizer, a seiva que corre em Jesus, não é? Vai também correr aos ramos. E o versículo 2, 3 em diante aí de João 15, diz que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Está falando aos discípulos. Então, para estar eleito, precisa estar em Cristo. Percebe? A seiva que corre de Cristo vai correr também para os ramos. Então, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer, né, é que Cristo é o centro de todas as coisas. Não pode haver um ser humano que diga assim, eu estou salvo, mas não tem nada a ver com Cristo, não é? Porque Cristo é o Redentor. Vamos olhar de novo, nós já lemos esse texto, e eu sei que vocês já sabem de cor, mas eu vou pedir aí a Ana Maria para ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se ela quiser, ela pode também dizer decorado ou memorizado, não é? 1 Timóteo 2, 5. O que diz aí 1 Timóteo 2, 5? Ana Maria, abre o microfone. Pastor, um minuto que a Jimena está aqui no colo. A memória... A Jimena quer participar também. Está aqui, isso. Estou procurando aqui a Bíblia, pastor, só um minuto. Então, alguém ajuda, não tem problema. Não, é aqui. Acharam? Qual verso, pastor? 1 Timóteo 2, 5. Está aqui já. Ni de corres. 2:5. Por cuanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Muito bem, obrigado, gente. Eu não tinha percebido que a Jimena estava aí querendo participar também, mas não se preocupe. O importante é que ela esteja aí. A Jurelma também está junto, está lá com os dois meninos, né? O importante é que estejam, né? Quando eu era pastor lá no Brasil, e as crianças ficavam, às vezes, um pouco agitadas, uma chorava e tal, eu dizia, melhor que elas chorem aí dentro junto dos pais, né? Pior é quando elas choram fora, quando elas vão chorar fora e os pais também vão chorar fora, né? É melhor que haja justamente essa permanência, né? Mas nós acabamos de ler aí, porque há um só mediador há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, quer dizer, há um só. Não existe
o mediador Jesus e outro mediador, ou um santo, ou uma santa, ou uma outra pessoa, um pastor, né? Ou um patriarca, ou um líder de uma denominação, ou um anjo, né? O anjo Gabriel, ou a fada madrinha, ou seja lá quem for, não existe, somente Cristo, e é através de Cristo. Por causa disso, nós precisamos olhar um pouco para, agora, essa maquete do céu, né? Vamos tentar explicar um bocadinho essa questão do tabernáculo. O tabernáculo foi um templo, né? Foi uma igreja, um local, né? Especial que foi mandado ser construído por Deus ao povo de Israel através de Moisés, para que Deus pudesse estar manifestando-se no meio do povo de Israel durante a caminhada do deserto, né? Eu acho que vocês já leram a respeito do tabernáculo, já conhecem mais ou menos a história, mas vale a pena, por exemplo, lembrar a respeito dessa época do Antigo Testamento. Você vai poder ver, por exemplo, se você ler Êxodo, né, principalmente o livro de Êxodo, nós temos Êxodo 20, temos Êxodo 34, nós vamos perceber aí vários capítulos que vão falar sobre a construção desse tabernáculo. Por que esse tabernáculo ele era importante? Ora, o que tem a ver o tabernáculo com essa questão da eleição e de salvação, soberania de Deus e responsabilidade humana? Vale a pena, por quê? Porque nessa construção, porque o tabernáculo era uma tenda, e nesta tenda Deus se manifestava miraculosamente ao povo de Israel. É nesse tabernáculo que nós vamos encontrar um paralelo, né? Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que existem muitas figuras do Antigo Testamento que vão, vamos dizer assim, jogar luz para o Novo Testamento. Então, quando Cristo vem, ele vai corresponder a uma série de sombras ou figuras ou de tipos que acontecia no Antigo Testamento. No caso do tabernáculo, como eu disse, o tabernáculo foi construído para que Deus pudesse, vamos dizer assim, visivelmente aparecer para o povo de Israel, indicar que o povo de Israel não estava sozinho no deserto e mostrar a respeito da caminhada no deserto, a peregrinação no deserto. Então, o que foi o tabernáculo? O tabernáculo era constituído, vou aqui mais uma vez compartilhar a tela. O tabernáculo, ele era mais ou menos isso, naturalmente isso é um desenho, né? Uma pintura, né? Vocês percebem aqui as tendas dos israelitas ao redor desse tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era mais ou menos assim, veja lá, vocês estão aí comigo, ele era uma tenda, né? Uma tenda, eu não sei como é que é dito aí no Cabo Verde, mas é uma tenda, né? Uma barraca. Ela era limitada por uma série aqui de traves, né? Era um tipo de uma cerca. Você percebe aqui que havia uma entrada, essa cerca possuía um portão, e aqui era chamado o átrio, que era um local onde os israelitas faziam os seus sacrifícios. Você tem aqui dois importantes elementos. Você tem aqui esse primeiro elemento que é chamado de altar, só que não é altar do incenso, é altar de sacrifício. Aqui o desenho foi colocado errado.
é altar do sacrifício, onde os animais, os cordeiros, eles eram sacrificados aqui. Os sacerdotes, eles estavam sempre a fazer isso. Havia atrás, aqui, logo após, uma bacia de lavar, não é? Com água, e você tinha essa barraca, você tinha essa tenda. Então, o que ocorre? Se você vai... É claro que hoje não vamos estudar profundamente o tabernáculo, eu só quero tomar a figura do tabernáculo para poder explicar um pouco melhor a questão da salvação e da eleição. Mas nós sabemos que o tabernáculo foi feito de acordo com o Senhor havia ordenado a Moisés. O tabernáculo seria algo que homem algum jamais teria imaginado fazer. É isso que nós vamos perceber aí. Dentro desta tenda, nós vamos encontrar um local específico chamado Santo dos Santos. Depois, então, ele era aqui. Nós temos uma planta, né? Uma planta, eu não sou engenheiro, né? Mas há quem entenda melhor do que eu sobre planta, e nós temos a planta, né? Esse corte que é dado nesse tabernáculo. Então, em cima, como eu disse, olha, nós temos a porta, depois da porta o altar do holocausto, do sacrifício, depois o lavatório, que era a pia, né? A pia de lavar, e aqui nós tínhamos o tabernáculo possuía algumas colunas, e aqui ficava uma cortina. E dessa cortina, então, logo que se nós entrássemos aqui, nós iríamos encontrar 3 outros elementos aqui dentro, que era chamado de lugar santo. Nós temos a mesa dos pães, não é? Da proposição, que simbolizava a provisão de Deus ao povo. Havia o altar do incenso, onde toda vez que o sacerdote entrava, ele acendia havia esse incenso, não é? E depois, então, aqui ao lado, do lado esquerdo, havia o candelabro de ouro, que era composto de 7 lâmpadas, né? Depois, então, havia um véu, e depois deste véu, aqui neste local, havia o lugar chamado Lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança havia 2 querubins aqui. Então, este é o chamado tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era usado justamente, como eu disse, para o sacrifício dos animais. O povo ficava à porta, entregava um determinado animal para o sacerdote queimava este cordeiro, vamos dizer assim, os cordeiros menores aqui, não é? Tomava o sangue desses animais e entrava com o sangue até ao lugar santíssimo, onde espalhava sob a tampa da arca este sangue. E o que fazia? Deus, então, na sua soberania e na sua ação miraculosa, Deus descia e se encontrava aqui com o sacerdote, né? E o sacerdote só podia entrar uma vez por ano aqui nesse lugar. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que a ordem celestial, ela vai ser descrita em Romanos 8:30. Nós lemos Romanos 8:30. E Romanos 8:30 nos diz, vamos para Romanos 8:30, me parece que foi a Sânia que leu. Eu vou pedir a Sânia para ler novamente. É possível, Sânia, ler Romanos 8:30?
Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem. Obrigado, Sânia. Aí você vai encontrar alguns verbos, né? Você vai encontrar predestinou, chamou, justificou e glorificou. São 4 palavras importantes aí que aparecem nesse versículo, né? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Muito bem. O que nós percebemos aí? Nós percebemos algo importante que o tabernáculo sempre vai mostrar. O tabernáculo vai existir justamente para nos dar a compreensão daquilo que Deus fez por nós, né? Então, no capítulo Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é justamente o retrato de todos nós, de todos os que creem. Em Jeremias, se você abrir Jeremias 1:5, é o chamado, é a vocação de Jeremias, né? Então, em Jeremias 1:5, Deus está a chamar Jeremias. O versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, o que Deus está mostrando é que antes que Jeremias ele tomasse forma no ventre da sua mãe, Deus já o havia conhecido. Percebe isso? Deus já havia conhecido. E esse conhecimento aqui não é apenas conhecimento de saber, porque a palavra conhecer é muito importante agora que nós entendamos essa palavra conhecer. Essa palavra conhecer, ela não é apenas um conhecimento racional, é a palavra de intimidade. Chega a entendermos que a palavra conhecer tem a ver com intimidade física. Perceba, quem é que pode nos ajudar com Gênesis 4:1? Gênesis 4:1. Em Gênesis 4:1, você vai ver essa palavra melhor ainda dita, escrita aí em Gênesis 4:1. Gênesis 4:1, o Edmundo pode ler para nós, faz favor? Só que a minha versão é coabitou. Coabitou, não tem problema. A palavra coabitar, ou em outra versão, diz assim, e conheceu, não é? Uhum. Mas pode ler esse versículo, Edmundo, Ok. faz favor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Muito bem. A palavra coabitar significa ter um relacionamento físico ou ter uma intimidade. É interessante que na minha versão ela é conheceu, no sentido de que Adão conheceu Eva no seu sentido íntimo. Quando nós estudamos essa palavra conhecer, ela tem um significado de conhecimento íntimo. Quando o Deus fala com Jeremias, ele diz que Deus diz, antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Quer dizer, conhecer no íntimo. E conhecer intimamente para Deus é conhecer toda a vida, é conhecer tudo. Ele conheceu profundamente. Ele não apenas sabe, ele conhece profundamente a nossa vida, né? Então, esse ponto é muito importante para nós. Por quê? Porque quando nós vamos ler Romanos 8:30, o texto diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou.
A palavra predestinar, ela tem um entendimento do que seja conheceu. Deus conheceu e, por isso, chamou. A palavra é pré-conhecimento. Não é porque Deus sabia que você ia crer, mas ele conheceu você antes de todas as coisas. No mundo de numa massa de uma humanidade condenada e já condenada, pronta e definida, Deus conheceu você. Certo? Então, onde é que nós iríamos pensar nesta imagem? Onde é que nós iríamos nos colocar? Vamos nos colocar aqui na frente do tabernáculo, né? Espiritualmente, nós queremos entrar, e é justamente isso que é o objetivo espiritual de todo ser humano, é que nós entremos, somos sacerdotes, e nós vamos entrar para conhecer a Deus. Olha aqui, o objetivo é chegarmos aqui. Aqui é o Santo dos Santos, é onde Deus vai se revelar para mim. Então, o que ocorre? Ocorre que nós podíamos pegar essas 4 palavras, predestinou, chamou, justificou e glorificou, e colocarmos nessa planta do tabernáculo. Só que, como essa palavra predestinar é muito confusa, às vezes, para nós, então nós vamos colocar aqui número 1. Número 1, ele está aqui. E o número 2, que é a palavra chamou, ela está aqui na entrada do tabernáculo. Por quê? Porque Deus está a chamar, não é? Deus está a chamar. O que nos diz, por exemplo, Lucas 9:23? Lucas 9:23 é uma palavra de Jesus Cristo. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos. Será que alguém sabe o que diz? A Lilian, será que sabe o que diz? Pode olhar a Bíblia, Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dizia a todos, o que Jesus dizia a todos? A Lilian, será que está conosco? Estou, pastor, só estou dando uma fila. Ah, não, mas pode filar. A palavra fila não é bem portuguesa, é bem nordestina, né? É bem nordestina. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A gente escuta tanto o versículo e não lembra, não? Então, Lucas 9:23 é Jesus está chamando, né? Você acabou de ler Romanos 8:30, que diz: aos que predestinou também chamou. E onde é que está o chamamento? Na porta do tabernáculo. E então, Deus está chamando. E você diz assim: eu quero entrar. Mas só que precisa ainda ir para a etapa número 3. A etapa número 3 é a palavra, qual é a palavra? Justificou. Eu não posso entrar aqui sem justificação, sem me tornar justo, ou de ser declarado justo. Então, o que ocorre? Ocorre que, o que é a justificação? A justificação é justamente aquilo que Cristo fez por todos aqueles que creem, a fim de que, através da fé, pudéssemos, com a justiça dele, quer dizer, ele nos justificou, com a justiça de Cristo, nós fomos condecorados, não é? Você foi condecorado, eu fui condecorado pela graça de Cristo. O que Deus fez? 2 Coríntios 5:21, que é um texto que vocês já sabem e vocês já leram aqui no nosso encontro de quarta-feira. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21, Edmundo diz justamente
O Edmundo, será que pode ler para nós? 5:21? 2 Coríntios. 5:21. 5:21. Está aqui. Ok. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, veja só, por que precisa do sacrifício? Onde está esse ponto número 3 aqui? Esse ponto número 3 existe, que é justamente o justificou. Aos que chamou, também justificou. E justificou significa que Cristo foi o sacrifício por nós. E agora sim, depois de ser justificado, agora vamos ao ponto 4, que é a palavra número 4, que ele, depois de nos justificar, nos glorificou. E então nós podemos entrar no Santo dos Santos. E quando entramos no Santo dos Santos, ele diz: eu predestinei você, meu filho. Você veio, você achou que era você que estava a vir por conta própria, mas fui eu aqui, número 1, que eu predestinei você. Então, essas palavras são importantes para nós. Por quê? Porque, olha só, o que passa na nossa cabeça? Quando nós lemos esse versículo, nós pensamos assim: eu vou aqui logo, eu vou pular aqui esta cerca aqui, eu vou pular este muro e vou logo para o Santo dos Santos. É isso que me importa. De jeito nenhum. Olha um X aqui. Nós entendemos que quem faz isso? Quem é que pula o muro do aprisco? João 10:1. O que diz João 10:1? Ludmila, será que está conosco? A Ludmila está conosco? Sim, pastor. Você sabe o que diz João 10:1? João 10:1. Isso. Como diz a irmã nordestina. Diz, Está a filar? Não há problema. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no paraíso das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Muito bem. Quem é que salta por outra parte? É ladrão e salteador. Então, você não é ladrão e salteador. Você é um filho que foi chamado, e agora você foi chamado porque foi predestinado. Mas para que você saiba a razão de você estar aqui, já vendo o Senhor, você precisa passar por essa etapa, que é, na verdade, é a etapa do amor de Deus. Ele chamou, ele predestinou, chamou, justificou e glorificou, né? Então, meus irmãos, esse tempo que nós estamos aqui a passar é um tempo extremamente importante para nós, porque hoje nós vimos uma coisa, nós vimos que, por misericórdia de Deus, o Senhor nos concede, não por nossos méritos, mas por causa de Cristo. E quando é que o Senhor morreu por nós? Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E aí você diz assim: então eu preciso aceitar Jesus. Seja como for, você pode dizer até a palavra aceitar a Jesus. Mas, na verdade, foi ele que aceitou você, não é? E quando foi que ele morreu por você? Ele morreu por você, ele, na verdade, morreu por você. Quando foi? Será que foi quando ele tinha 33 anos? Será que Jesus morreu por você quando ele tinha essa idade? Mas veja o que diz Apocalipse 13, 8. E eu vou pedir
A minha cunhada que está conosco, ela ainda está por aí, a Rosane? Aqui. Sim, estou, pastor. Será que ela já leu Apocalipse 13, 8? Eu quero... você pode ler e nós vamos ficar só com a última parte desse versículo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando foi que o Cordeiro foi morto? Quando foi que Deus te conheceu? Quando que o sacrifício de Cristo valeu na sua vida? Foi antes que o mundo fosse criado. Deus escolheu você antes através de Cristo. E eu digo assim, eu iria para o inferno, eu já estou no inferno. Eu fui condenado por causa dos meus pecados, e Deus, pela sua misericórdia, ele me escolheu. Então, não existe nada em mim, não existe nada. Eu sou pecador, miserável, e não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não tenho nada para oferecer a Deus, mas foi Deus que, um dia na eternidade, disse que o Cordeiro foi morto antes de que o mundo fosse criado, para que eu pudesse. E agora você entende o que Paulo diz, que antes da fundação do mundo, fomos escolhidos e para que fôssemos santos e irrepreensíveis a Deus. Irmãos, vamos terminar então, agradeço, que vamos... A bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e com todos nós. É o que nós rogamos ao Senhor.